Uma noite para esquecer. Vasco foi irreconhecível em São Januário e acabou perdendo de 2-0 para o São Paulo. Vamos fazer os comentários aqui da partida, principalmente da entrevista coletiva do treinador Fernando Diniz. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Valendo? Vamos embora pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o programa Café do Gigante. Cara, o Vasco ontem, uma noite horrorosa, péssima, nada deu certo. Eu fiz um comentário aqui no pós-jogo, eu acho que o Vasco até que coletivamente jogou bem no primeiro tempo e também no início do segundo tempo, porém o Vasco ontem estava com problemas técnicos, individualmente os jogadores estavam mal. Não achei que faltou esforço, que faltou disposição, não achei nada disso, achei que faltou competitividade, acho que o Vasco competiu pouco, o time talvez tenha entrado um pouco meio soberbo, de salto alto, talvez também que o Ancelotti estava em São Januário, o efeito Ancelotti foi ruim no time, que começou a querer mostrar muito serviço de forma espetacular, querendo dar passes espetaculares, se bem que eu achei que a influência foi mais de deixar alguns jogadores bem nervosos. O Paulo Henrique estava extremamente nervoso, não conseguiu jogar bem, fez um péssimo jogo ontem, não poderia ter ficado até o final. Eu tinha que ter saído, tinha que ter entrado o Puma. Paulo Henrique errou tudo e não é por causa do pênalti, ele errou tudo ontem. Estava mal defensivamente, estava enrolado, estava esquisito, as coisas não estavam dando certo para ele. Nem a jogada dele em velocidade ele estava conseguindo fazer, se perdia com a bola, se embolava com a bola, não estava bem, não estava numa noite boa. Tecnicamente estava muito mal, outros jogadores também não se destacaram tecnicamente. O Tietê, horroroso desde o primeiro tempo, uma coisa absurda. O próprio Colômbia, que vinha fazendo jogos bons, ontem estava afobado, ansioso, querendo fazer gol, chutando para gol de qualquer maneira. Pô, não pode, fazendo leituras erradas, opções simples de tocar a bola, ele quis tentando chutar de fora da área, chutando de dentro da área errado, querendo chapar quando é para chutar cruzado. Enfim, o próprio Coutinho não estava bem tecnicamente. Claro que a bola bate no pé do Coutinho, ele sabe o que vai fazer com ela, mas muito lento, sem criatividade. O Coutinho não conseguiu criar nada. O São Paulo, ele fez um ferrolho, ele estava todo desfalcado, São Paulo, mas não é um time bobo, mesmo desfalcado é um time, um elenco bem equilibrado. E o Crespo montou um time num 3-5-2 e depois que fez o primeiro gol, ele fez uma linha de 8 lá atrás. Ele tinha uma linha de 8 com só dois na frente, que era o Tapia e o Lucas, e logo depois ele tirou o Tapia e o Lucas e foi renovando. Enquanto que o Diniz, no segundo tempo, desmontou o time inteiro. O Vasco no primeiro tempo teve bastante oportunidade. Acho que o Rafael é o craque do jogo, o goleiro do São Paulo. O Vasco teve bastante oportunidade no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol, levou o gol de pênalti, veio para o segundo tempo amassando. O Vasco teve foi empilhando oportunidades perdidas no segundo tempo. 15 minutos o Vasco tinha perdido mais 3 chances de gols. E o Vasco estava bem, estava em cima. Algumas peças pontuais poderiam ter sido trocadas naquele momento e o Diniz resolveu trocar. Com 15 minutos, falei, bom, o Vasco está amassando e está precisando realmente de mais força. O Vasco precisava de força, de chegada, de alguém que chutasse com força de fora da área, porque tinha um ferrolho de 8. Você tinha que bater para a bola, desviar em alguém, sobrar, em escanteio. Você precisava de alguém que chutasse bem, um cara com velocidade, com força. Era um jogo para entrar, talvez, o Puma Rodrigues no lugar do Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique estava mal. Não é que o Puma Rodrigues vai resolver o negócio, mas o Paulo tinha que tentar alguma coisa que o PH estava mal. Mas aí que entra o Ancelotti. Será que não podia tirar o cara, porque senão ia queimar? O treinador da seleção está aqui, aí no dia que o treinador vem da seleção, vem ver o cara, eu tiro o cara, vou queimar o cara. Esses pensamentos, essas coisas assim, que atrapalham às vezes o jogo. Ele tinha que ter entrado com o Puma Rodrigues ali. O Paulo Henrique estava mal, mas o que me faz o gênio do Diniz? O Diniz começou a incorporar ali a genialidade dele e resolveu fazer as coisas assim erradas. Primeiro, por que o Verratti tem que ser a primeira opção? Era jogo pro Verratti? Naquele momento não era jogo pro Verratti. O Verratti tinha que entrar no jogo de ontem, mas não era naquele momento. Porque naquele momento o Vasco estava criando, o Vasco estava entrando na área, o Vasco estava chutando a gol. Porra, o Verratti não participa desse jogo. Se você quer botar mais um atacante, bota o GB. Que o GB ele vai participar desse jogo. Mas você não pode botar o Verratti. E aí você botou o Verratti com o Ryan. Aí ele me tirou se eu não me engano, ele tirou o Nuno Moreira e o Tietê.
E tirou o Barros. Tirou o Barros e tirou o Nuno Moreira. Na coletiva, o Diniz fala que o Barros sentiu o tornozelo, fez gelo no intervalo e voltou bem. Mas que ele resolveu tirar o Barros assim mesmo para continuar ter uma saída de jogo melhor com o Tietchan. Bem, o Tietchan estava mal. O Tietchan já tinha feito um primeiro tempo ruim, sem intensidade, errando todos os passes, não dava continuidade na jogada. Se o Barros estava bem fisicamente, era para tirar o Barros. Ele tirou o Barros e ficou só com o Tietchan de volante e foi para dentro com mais um atacante, que era o Verratti. Cara, porra, para que isso? O time começou a ficar desestruturado, aí daqui a pouco ele veio fazendo substituições ainda mais loucas, foi colocando o GB, tirou o Piton e botou o Colômbia de lateral esquerdo. Olha, o Vasco terminou assim, ó, do que eu chamei de Frankenstein do Diniz, porque o Frankenstein é um cara que foi construído pelo médico lá, e o cara construiu o Frankenstein com o quê? Um pedaço de outro ser humano. O cara ia no cemitério, lembra da história? Se enterrava lá, então o corpo de um, cabeça do outro, braço do outro, ele foi costurando o cara todo e fez o Frankenstein, né? O time do Diniz era isso, era um Frankenstein, um costurado de jogador. Ele termina o jogo assim, com o Léo Jardim, Cuesta e Robert Renan na zaga, o Matheus Cocão, tadinho, que ele botou no final, nem sei pra quê, o Matheus França, que teve um momento que jogou de 5, ele falou que o Matheus França entrou para jogar de 8, mas não jogou bem, não entrou mal. O que acontece, eu sei. Ele nos outros jogos entrou bem, também entendo. É o que eu falei, tecnicamente o Vasco estava ruim ontem. Mas o Matheus França, ele teve um momento que o Matheus França jogou a jogar de 5. Porra, não dá para jogar de 5, né? Aí botou lá o Colômbia de lateral esquerdo, o Paulo Henrique se manteve na lateral direita, empilhou o David, Verratti, GB e Ryan no ataque. Como é que faz a bola chegar para esses 4? Como é que esses 4 recebem a bola? Só o Matheus França que vai fazer a bola chegar lá? Porque o Colômbia embolou com o David. Deu tudo errado, cara. Frankenstein mal montado. Pô, se o Vasco estava jogando bem, estava amassando o São Paulo no segundo tempo, é paciência, cara. É deixar o jogo. Quais eram as peças que estavam cansadas? O Nuno Moreira estava mal. O Tietchan estava mal. E o Paulo Henrique estava mal. Trocava os 3. Ou trocava 2, deixava o Nuno Moreira, que é um meia. Ou não, vou botar o Matheus França, no lugar do Nuno Moreira, tá pontual. Vou botar o Puma no lugar do Paulo Henrique, tá legal. Vou tirar o Tietchan, ou vou tirar o Barros tá ruim, tá machucado, vou tirar o Barros. Vou colocar o Hugo Moura. E o Hugo Moura vai jogar melhor do que o Matheus França de volante. Claro que vai. E vou manter a estrutura do time. Pô, aí deu 25 minutos do segundo tempo. Ainda tô perdendo de 1-0, eu vou tirar o Ryan. Ou eu vou tirar o Colômbia, quem tiver pior, e vou colocar o Verratti. Mas eu vou manter a estrutura do time. Aí eu vou começar a botar, vou orientar o Piton, vou orientar o Puma a cruzar a bola na área, que eu botei o Verratti, cara. Agora cruza a bola na área. Eu não estou conseguindo fazer gol penetrando. Eu joguei o primeiro tempo todo, mais 25 no segundo tempo, e não consegui fazer o gol. Então acabou, não dá mais para mim. Aí eu vou tirar o Coutinho, vou colocar o David. Aí eu vou começar a mexer, substituindo, mas não vou mudar a estrutura do time, porque numa jogada qualquer, numa abafa, eu posso empatar o jogo. Mas se eu abro o time todo, o São Paulo ficou a cavaleiro para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol. Acabou o jogo pro Vasco. O Diniz, aos 30 minutos do segundo tempo, acabou com a chance do Vasco. Tanto é que o Vasco não conseguiu ficar em cima, pressionando e amassando o São Paulo, fazendo uma pressão no final para tentar um golzinho. Não conseguiu. Porque o Vasco perdia a bola ficava com o São Paulo, tocando para lá, tocando para cá. Porque, claro, não tem marcador, 4 atacantes, não tem ninguém no meio de campo, o meio de campo era um buraco. Teve uma hora que o Vasco pegou a bola, no Léo Jardim, o Cuesta abre na direita, o Robert Renan na esquerda, a câmera abre, e você vai ver o Matheus França no meio de campo, o Cocão lá na direita cobrindo o Paulo Henrique e os 4 lá na linha da pequena área, lá no ataque, lá na meia-lua. Na pequena área, na meia-lua do ataque. Os 4. E o Colômbia lá na ponta também esquerda, quase uma linha de 5 no ataque. Pô, no meio de campo era um buraco no meio de campo e o São Paulo todo lá atrás. Pô, eu falei, que troço ridículo. Mas não tinha jogadores ocupando espaço. Você não vai ganhar. O jogo de futebol, você tem que manter a estrutura. O Diniz se desequilibrou e perdeu a mão nas substituições. Substituiu errado
tem que ter humildade para entender isso, não teve. A coletiva preferiu botar a culpa nas questões técnicas dos jogadores, dizer que hoje deu errado, mas claro, não é uma terra arrasada, não acho que o Vasco tem que entender isso como terra arrasada, o time era horroroso, não, acabou. O Vasco não é um time horroroso, é um bom time, treinado pelo Fernando Diniz. Agora é um elenco fraco, é um elenco que tem problemas e que ontem, mais uma vez, jogou mal. Tecnicamente foi ruim. Vamos ver se consegue se recuperar contra o Botafogo. Se conseguir se recuperar com o Botafogo, vai continuar lutando ainda pela pré-Libertadores. Ainda tem esperança, ainda tem muitos jogos, né? São 7 jogos, tem 21 pontos ainda em disputa, não tem nada definido. Eu acho que da 5ª posição para baixo, a 5ª, 6ª, 7ª posição vão ficar em aberto, mas o Vasco tem ganhado do Botafogo agora. Agora precisa ganhar de qualquer maneira e eu acho que esses caras vão dar a resposta. Eu não acho que vai ficar por isso mesmo, não vai ficar assim, do jeito que foi hoje, tá legal? Galera, era isso, fazer o rescaldo do jogo, trazer mais notícias daqui a pouco, comentar, né, mais notícias do Vasco daqui a pouco no Almoço do Gigante. Então não esquece de deixar o seu like. Se você já deixou o seu like, meu muito obrigado. Se inscreve no canal, a gente está quase batendo a nossa meta de 19 mil inscritos, né? Eu queria bater 20 mil inscritos até o final do ano, acho que vai ser difícil, mas pelo menos 19 mil, a gente bate antes do dia 15 de novembro, vamos bater aí antes da metade do mês esses 19 mil inscritos. E agradecer a você por estar conosco até agora, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo daqui a pouco no Almoço Gigante. Fui, tchau!